Há muitos anos, uma história começava a ser contada. Homens levavam a palavra de Deus em suas bicicletas. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém, Jesus. Eu queria fazer uma apelo, se alguém queria aceitar Jesus essa noite. Eu queria convidar os irmãos, então, o que era feito, nós podemos orar para os irmãos. Amém. De costas aqui, Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na presença, Pai, apresentamos essas almas que estão vivendo a Teus pés, não importa a situação, Pai, mostra que o Senhor é um Deus zeloso e maravilhoso, Pai, cura as feridas, ó Pai, refrigera essa alma, ó Pai, guia mansamente pelas águas tranquilas, ó Pai, por amor ao Teu nome, ó Pai. Amém. Escreve, ó Pai, o nome deles no livro da vida, ó Pai, são servos do Senhor, criaturas do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos por essa oportunidade, ó Pai. Oh Jesus, te damos graças, ó Pai, por essas almas que estão rendendo a Teus pés, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais essa bênção nos concedeste. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Jesus. Amém. E eu queria que ele falasse alguma coisa assim, com esse culto da saudade que nós estamos tendo aqui nessa noite. Queria deixar assim, um recado para a igreja, o que ele sente nesses anos todos, como foi, o que ele tem saudade que a gente teve aqui, esses anos todos que está aqui na igreja. O que eu tenho a dizer é que a igreja se tornou para mim a minha família.
Na igreja tem filhos na fé, tem netos na fé, tem bisnetos na fé. E eu amo muito a igreja. E tenho certeza que a igreja também ama. Por isso nós estamos trabalhando juntos até o dia de hoje. E eu tenho saudade do início da igreja, aqueles antigos, aqueles irmãos mais antigos, que Deus já recolheu, mas que Ele deixou muita saudade no nosso coração. E hoje nós estamos comemorando, cantando aqueles hinos que nós cantávamos na igreja, e também relembrando aqueles momentos felizes que nós. Eu estou me lembrando aqui que não tem como falar do Ministério Evangélico de Jesus sem falar do pastor Armando, sem falar do pastor João Nunes, né, e tantos outros irmãos aí que contribuíram tanto para que esse ministério fosse criado, para que ele fosse estabelecido e para que ele estivesse aqui até hoje. Eu creio piamente que Deus nos separou. Tanto que quando o irmão João Aldo dos Reis, ele converteu o padre Sinfônio, ele ligou o microfone da igreja, o falante da igreja, que era o tá? E avisou para a cidade inteira: meus irmãos, olha, cuidado com o João Pedreiro, ele agora é protestante, cuidado com ele, não recebe na sua casa não. Tá? Então estou muito feliz. Sei que os pastores que nós temos hoje, todos eles têm uma missão muito importante. Todos eles têm uma responsabilidade muito grande para com Deus. E a Igreja Evangélica de Jesus do Pedro Leopoldo faz diferença. Tá? Ela faz parte hoje da história de Pedro Leopoldo. Tá? Não tem como falar do Evangelho de Pedro Leopoldo sem mencionar a Igreja Evangélica de Jesus. Qual que é o conselho que o senhor dá para essa nova geração? Para os pastores, eu diria que eles devem saber que a nossa suficiência como ministro vem de Deus. Mas aqueles filhos que já têm chegado ao conhecimento da palavra de Deus ou que estão na igreja, o conselho é para que eles permaneçam, aceitem Jesus, recebam Jesus como Salvador, tá? Porque Deus não tem neto, não, ele só tem filho. E na igreja, não somente porque vai participar do louvor ou do grupo de teatro, não, vou à igreja porque eu vou adorar o meu Deus. Eu sei que eu vou ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos ler um versículo aqui de Romanos capítulo 8 para a nossa meditação, para comprovar a nossa caminhada, hoje recebendo esse grupo de irmãos que trabalhamos juntos, lutamos juntos, vencemos batalhas, e eu quero deixar aqui um versículo enquadrado nisto que eu estou falando, Romanos capítulo 8, versículo 16, que nos garante: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Então essa é a palavra que o Senhor nos concede para que nós possamos saber que o Espírito está trabalhando em nossas vidas a cada dia, a cada momento, porque sabemos que algo especial está por vir na nossa vida, que é a vida eterna em Cristo. Amém. Não nos resta mais nada. Só ter certeza na nossa salvação
salvação e nessa união dos irmãos, porque aqueles que são irmãos, eles amam, eles não se esquecem, estão sempre lembrando dos bons tempos e muitas vezes lembramos até das dificuldades que passamos, mas é que hoje nós estamos lembrando de um passado nosso, aquele passado maravilhoso, onde éramos talvez felizes e muitas vezes achávamos que não eram felizes. E hoje nós sabemos que éramos felizes. Sofremos, choramos, gememos, mas sempre de braços dados uns com os outros, amando, perdoando e caminhando na presença de Deus. E essa união está aqui, confirmando até um dia esta festa que está havendo aqui hoje vai continuar lá ao lado de Cristo com todos nós. Eu tenho muito que agradecer a Deus por essa família que eu conheci no ano de 1986. Foi maravilhoso mesmo a nossa conversão e Deus tem nos abençoado, tem guardado e eu estou muito feliz no meio dessa família. Antes de eu conhecer Jesus, eu vim aqui para a casa do meu sogro, aqui em Santo Antônio da Barra, e lá tinha uma Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. E assim que eu li a Bíblia, eu encontrei a verdade. E aí, há poucos dias, eu aceitei Jesus. Né? E naquele tempo, eu tive uns irmãos que me ajudou muito. O pastor Sirinei me ajudou muito. O João Alves dos Reis também me ajudou muito naquela época. E assim eu fui para a igreja. Né? E permaneci na igreja. Graças a Deus, já tem uns 52 ou 3 anos que eu aceitei Jesus Cristo e até hoje eu estou na presença de Deus e ainda fazendo a obra de Deus. Sou o pastor Ismael Pereira Bem. Eu iniciei como cristão, conhecedor da palavra de Deus e logo batizei. Logo em seguida, pouco tempo batizei. A igreja tinha ainda um nome, o nome de Igreja Evangélica Pedro Leopoldo. Agora, mais tarde, foi criado o ministério da Igreja Evangélica de Jesus, e no qual eu fiz parte como diretor nesta igreja. Por aí comecei um trabalho em algumas cidades aqui das circunvizinhanças, como Capim Branco, Araçás, Prudente de Moraes, Funilândia e até Sete Lagoas. Depois do decorrer de todo esse tempo, agora já estou aqui com os meus 81 anos de idade, mas eu sou membro da Igreja Evangélica de Jesus. A minha conversão foi através do irmão Edson. Irmão Edson, que pregou para mim a primeira vez, e eu fiquei com aquilo na mente, e depois minha dona foi para a igreja, e eu tive que aderir quando ela foi curada das 4 enfermidades, aí eu fui para a igreja também. Então, graças a Deus, eu estou aqui já com 52 anos de evangelho. Então Deus tem abençoado. Nós queremos agradecer, né, o pastor Barreto, que abriu a porta do seu lar para nos receber essa manhã. Que Deus possa continuar abençoando a vida do pastor Barreto, juntamente com toda a sua família. E que essas palavras possam vir, né, tocar no mais profundo de cada coração, porque sabemos que eles são os princípios da igreja, né, Evangelho de Jesus.
Deus está nos concedendo. A Igreja Evangélica de Jesus surgiu no ano de 1968 e eu aceitei Jesus no ano de 68, em maio, e dessa época para cá nós começamos a trabalhar para o Evangelho. Eu, Moisés das Chagas, como fundador da igreja, participei de muitas atividades e procurei fazer o que eu podia na obra de Deus. Então, era trabalho para um lado, trabalho para o outro, cuidando das famílias, principalmente da minha família, que até hoje ainda está na igreja, no Evangelho e em Cristo Jesus. Depois, em 73, eu mudei para Lagoa de Santo Antônio e aqui nós conseguimos uma igreja muito grande, com mais de 300 membros, e aqui nós ficamos 20 e tantos anos, 24, 25 anos trabalhando para o Senhor. E essa igreja permanece até o dia de hoje. E é com muito trabalho, respeito e temor a Deus, nós conseguimos ganhar as almas para o Senhor Jesus. Irmão Geraldo, no princípio da igreja, né, nos primeiros dias de você na igreja, como era assim o meio de transporte que vocês iam, né, participar dos cultos? Sabíamos que os cultos eram distantes, né, as cidades vizinhas, né? Como era, com quem você ia, né? Como era a turma, o meio de transporte que vocês usavam naquela época? Perguntar muito bem. Na época, eu não tinha carro, a gente não tinha condições, tinha uma bicicleta. Já uma bicicleta Philips velha, e eu subi o morro, encontrava com o nosso irmão Delcide e também nosso irmão Pedro, pastor Pedro, que nós íamos para o Barreiro, ali fazendo culto nas casas. Depois nós fizemos uma igrejinha lá e continuamos o culto lá. Depois Deus me deu condições, comprou uma caminhonete, já velho, e continuei carregando os irmãos, né? As irmãs hoje estão tudo casadas, já são vós, né? Mãe, vós, né? Ir para Capim Branco, né? Na caminhonete. Depois Deus me deu uma condição, comprei um outro carro com um caminhão, continuei carregando os irmãos de Araçás, de Prudente de Moraes, nós levamos para o batismo. E assim se foi, dias e dias, com condições que Deus me deu. E sempre trabalhando na obra de Deus, com alegre, satisfeito, com chuva, com frio, com calor, nós estávamos ali marchando na obra de Deus, carregando os irmãos com o maior amor, com o maior carinho, né? Por isso estou alegre de estar até hoje na presença de Cristo, da Igreja Evangélica de Jesus. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na casa do presbítero Pedro, essa figura ilustre, né, que muito tem nos ajudado na obra do Senhor. Conta para nós, presbítero Pedro, como foi o seu princípio na igreja, né, a sua conversão. Fala que o povo, né, está ansioso para ouvir o seu testemunho. Tem uma filha que era inválida, sabe? Não andava, sabe? Ela começou a andar com um ano, depois parou e não conseguiu mais, sabe, andar. Aí, tendo uma pregação perto da minha casa, eu levei ela e pedi oração. Ali estava o pastor Armando, o pastor Sidney e mais uns outros irmãos, sabe? Eu não estou lembrado não, mas estava ali pregando, e aí eu cheguei e pedi oração, e eles oraram por ela, e ela começou a dar, a mãe pôs ela em pé, ficou em pé e começou a dar 2 passinhos, sabe? E daí ela começou já a andar, sabe? E aí um dia eu saí para ir à missa, sabe? E Zeni ficou mais para trás com ela, eu falei assim, eu fui na frente com ela e Zeni ficou para trás com o menino. E aí eu falei para ela, ó, eu lá vou para a missa, mas eu não preciso ficar lá não. Você passa lá, se eu não estiver lá, você vai lá para a Liga Operária, tá? Tem a igreja. Aí eu fui lá para a igreja evangélica depois. Aí minha dona também chegou, me achou, foi para lá e
Deus abençoou maravilhosamente nosso canal. O pastor José Gomes chamou lá na frente, depois do culto, para que a gente fizesse oração, um milagre, para receber um milagre, foi lá na frente. Aí eu fui e levei ela, sabe? Levei a filha dela, sabe? E daí em diante, Deus abençoou, que ela começou a caminhar, e daí em diante, sabe, o Senhor abençoou, me fortaleceu. Faz obra do Senhor não trabalha com, tem a recompensa, aqueles que trabalham na obra do Senhor tem a recompensa. Ei, pessoal, estou aqui juntamente com o pastor Pedro. Deus abençoe essa grande figura. Quero agradecer a Deus mesmo. Laci também, viu, pessoal? Pessoa que faz parte da nossa vida, sempre vai ser parte da nossa vida. O pastor Pedro, que nunca, pessoal, né, nos levantou a voz pra gente, sempre com todo carinho, né, Laci? Não é verdade? Com todo carinho, nos apoiou. Que seja os jovens, que seja as crianças, que seja os adolescentes, que seja, Laci, até nas senhoras, nos senhores, o pastor estava ali juntamente conosco. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe a vida do meu grande amigo. Eu falo pastor, meu presbítero Pedro, né, Laci? Mas que Deus abençoe a você, pastor, com todo carinho. Muito obrado, Laci. Isso. Deus abençoe, meu pastor. Meu pastor. Amém. Amém. Bom dia, nós estamos aqui na casa do nosso amado Alberto Tomás e sua esposa Lourdes, que nos acolheu com carinho, e vamos fazer uma pergunta à nossa irmã Lourdes, né, concernente à sua conversão, ao seu princípio, né, no Evangelho. Amém? Vamos ouvir a nossa irmã. Uai, eu aceitei Jesus, né, lá com o irmão Armando, e aí eu não conhecia a palavra de Deus nem nada, não sabia de nada. Aí o meu esposo começou a ir para o monte mais vezes. Ia para o monte porque ele bebia e fumava. Então começou a ir para o monte. Aí lá no monte um dia eu fui e sonhei que ele tinha morrido. O dia que ele foi liberto no monte, ele recebeu a benção lá, que não bebeu nem fumou mais. Então eu sonhei. Gente, Alberto, acho que cobra picou ele lá e o Bias levaram ele lá para a cidade para caçar recurso. Meu Deus do céu, eu olhava assim, não tinha luz lá em casa, não tinha luz elétrica ainda, tudo escuro, que escuridão. Aí deitava, mas assim, meu Deus. Então ele chegou e eu falei assim: Alberto, eu sonhei que você tinha morrido lá. Ele falou comigo: morri mesmo, Maria. Eu falei assim: eu tô com medo de você, então, tô com medo de você. Então ele falou assim: Maria, eu morri para o mundo. Amém, Jesus. Eu morri para o mundo, Maria, e isso aí, eu morri para o mundo. Eu falei assim: Alberto, eu não sabia, isso aí. Eu falei assim: E aí, né, ele foi liberto. Quando eu aceitei Jesus, eu bebia, fumava, fazia tudo que não prestava. Morava num rancho de capim, lá no Campinho. E ali eu minha turma era grande. Então a gente tinha muita dificuldade. Mas eu aceitei Jesus, chegou a Comargo para Pedro Leopoldo. Aí eu consegui arrumar serviço nessa firma. O pastor Armando é um amigão da gente, sabe? Era maravilhoso demais. Nós tínhamos essa turma que fazia o monte, e no monte nós saímos de lá rindo. Eu agradeço o Salvador por esta canção.
E estou oferecendo essa canção para os irmãos aí de Pedro Leopoldo. Eu peço a Deus que dê muita saúde para mim e para os irmãos aí de Pedro Leopoldo. E essa canção que eu estou cantando, que só Deus que pode resolver esse problema. Por causa da minha idade muito avançada, e muita coisa eu não estou sabendo quase nada. Pai, eu peço a Deus que abençoe os irmãos aí, que dê muita saúde e que cada um deles esteja sempre dessa caminhada. É isso que eu tenho de falar de todo o meu coração para os irmãos aí de Pedro Leopoldo. Aconteceu através de uma visita que foi na minha casa lá no Laço Geral, na Rua Pará, que fui visitar lá Sidney Jesus Ferreira, Nair, Geraldo e Pedro, que eu chamava Pedro Pessoas. Eles foram lá para levar uma palavra para o meu irmão. Eu estava sem camisa, estava sentado debaixo de um posto tocando um cavaquinho. Não evangélico. Que era muito católico. Eu passava todas as primeiras sexta-feiras, eu tinha que ir à missa. Eles falaram, vamos entrar. Aí eu peguei para eles, não vou entrar. Não pode entrar, senhor. Não vou entrar, não, eu estou sem camisa, eu não gosto de ir. Não pode entrar, que Deus está olhando no seu coração. E isso, o Espírito de Deus começou a fazer a obra no meu coração. E nesse momento eles pegaram, cantaram um hino ao findar o labor dessa vida. E aquele hino foi falando em meu coração. Aí eu ouvi, gostei, eles fizeram apelo, não aceitei também. Aí naquele dia, no dia da sexta-feira da Paixão, aí estava passando a procissão em frente à Liga Operária, Rua Benedito Valadares, esqueci o número. Aí saí da procissão e entrei para a Bagueira Velha, entrei para a igreja. E o pastor pregou a palavra, era o pastor Abílio. Quando ele fez o apelo, eu levantei as duas mãos. E ali, para a glória de Deus, a minha vida já foi. Eu gosto sempre de falar que Deus está muito mais ansioso de fazer do que muitas vezes a igreja de buscar o Senhor. Falar, desperta tu que dorme, levanta entre os mortos, que Cristo te levantará. Então isso é um anseio, é um desejo e que eu gosto de ver os irmãos felizes servindo ao Senhor. Esse hino que eu irei entoar nesse momento, eu quero apresentar aos irmãos ao realizar uma visita evangélica na casa da nossa irmã Isaura, no Ciro, interrogar a respeito como faria hino. Eu falei pela misericórdia de Deus como o Senhor poderia nos revelar. Isso foi em 1972. E o Senhor, pela sua misericórdia, me deu. Na oração da manhã logo peço, entre as flores do meu jardim, ó meu bom Jesus Cristo amado, neste dia toma conta de mim. Eu preciso de ti, ó meu mestre, eu preciso para te servir. Eu careço dos teus braços fortes, meu Jesus, toma conta de mim. Ao chegar e a tarde serena, há muitos anos, uma história começava a ser contada. Homens levavam a palavra de Deus em suas bicicletas.